Eu estou muito feliz de estar de volta ao estúdio, de voltar a gravar, ainda mais com o episódio de hoje. E antes de tudo, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Entre Tapas e Cartas, o seu novo podcast preferido. Eu sou a Amanda Ramalho Guimarães, cartomante terapeuta holística e host desse podcast maravilhoso. Acabamos de entregar uma temporada incrível, então se você ainda não assistiu, não conhece a gente, já acompanha a gente no YouTube e no Spotify, que todos os episódios já estão disponíveis. Gente, estou aqui com o roteiro, com aguinha. Confesso que são poucas os convidados, poucas as convidadas que me deixam nervosa, mas tenham paciência com a cartomãe de vocês. Bom, antes de eu introduzir a nossa convidada, esse é um episódio que só está sendo possível acontecer graças a uma marca mineira maravilhosa, feita e concebida por mulheres pretas, a Maíra Benedita, que me veste hoje. Por isso que vocês podem reparar um glow up dos episódios da primeira temporada para esse, porque hoje ela tá patrocinada, tá bom? E Cata, marcas estão abertas. Bom, e como a gente fez esse episódio, roteirizou, pensou, idealizou para a Maíra Benedita, nada melhor do que de Maíra B para Maíra B, Maíra Baldaia. Seja muito bem-vinda ao Entre Tapas e Cartas. Estou muito feliz em te receber. Obrigada, eu que estou muito feliz de estar aqui. Não, eu fiz toda uma descrição aqui para te apresentar, tá? Mas aí você pode complementar. Porque na hora de fazer a introdução dessa convidada querida, ela é cantora, atriz, compositora, produtora sociocultural, ela faz de tudo, ela roteiriza, uma das novas vozes mais potentes aí da MPB, tem um trabalho focado em africanidades. Então, são muitos elementos que conduzem aqui a nossa convidada, mas caso queira acrescentar alguma coisa que eu tenha deixado de fora, fica à vontade, Maíra. Não, eu acho que é isso mesmo, né? A gente está aí jogando nas 11, mas sempre com esse foco em mulheridades e africanidades e ancestralidades que nos atravessam, né? Tudo Tem que nos toca. uma amiga minha que fala que é o Natora Produções. É o eu quero, eu vejo que eu tenho talento, eu vou lá e faço. E sobretudo, além do eu quero, aquilo que está dentro da nossa verdade, né? Que eu acho que é o primeiro passo, assim. E eu acho que isso de comunicar com a verdade tem muito a ver com o tópico central da nossa conversa. Porque fui estudar o seu trabalho, fui mergulhar no Obi, que era um álbum que eu já ouvia muito, muito, muito. O Fernando, que mora comigo, que é o produtor do podcast, até brincou que eu estava te ouvindo essa semana. Eu falei, tô ouvindo para fazer o roteiro. Mas um dos elementos de Obi que mais me inspirou para a gente conduzir essa conversa é o fato de ser, entre outras coisas, entre outros atravessamentos, um álbum que fala muito de amor. E aí eu queria que você contasse para nós um pouquinho de como foi a produção de Obi e do que te atravessava para trazer tantas vulnerabilidades e intimidades nessa obra. Como que a sua percepção de amor é atravessada por esse álbum maravilhoso? É isso, assim, acho muito legal que você traz como temática principal, assim, da sua percepção o amor como foco, porque realmente eu quis trazer esse olhar das mulheres, sobretudo mulheres pretas, nesse lugar das mulheres que estão se amando, né? Eu sou uma mulher que ama mulheres, e Obi, do Iorubá, significa fêmea ou mulher. Então, eu estou trazendo canções que eu estou falando ou de amor próprio, ou de amor pelo nosso propósito, né? Ou de amor por outras mulheres também, assim. Ou no sentido de inspiração, né? Aquilo que nos inspira e nos motiva, ou também de amor carnal, amor paixão, né? Obi tem tudo isso, assim. E, além disso, Obi também é muito atravessado pela minha relação com a minha espiritualidade, o que também não deixa de ser falar de amor, né? Com certeza. Porque Obi é uma noz sagrada no candomblé, que traz, né, um ventre, né, é um fruto feminino, um ventre ali, uma fala, né, como a gente se comunica com os orixás. Então, isso tudo ali está atravessado e trazendo as mulheres falando de amor, assim, né? Então, é um álbum que eu dedico eles para as mulheres, né, sobretudo, para as mulheres que eu amei, para as mulheres que me inspiraram, para as mulheres que me fizeram aprender, assim, pela dor ou pelo amor. Tem até né? uma faixa de Obi que você cita a Marielle, as suas inspirações, a nossa atual ministra, a Macaé Evaristo, as Sim. Evaristos.
E eu acho que isso é muito tangente, muito tangível no seu trabalho, está muito presente na obra. Mas o que eu fico me perguntando quando eu escuto falar é quem era a Maíra Baldaia quando começou a produzir Obi? O que estava acontecendo na sua vida? Quando eu comecei a produzir o Obi, eu acho que antes, assim, até, né, de produzir, quando as composições de Obi vieram, assim, Obi vem de um processo de troca de pele, assim, sabe? De fênix, de renascimento, assim. Ele culmina nesse renascimento, assim. Num momento, carreira de artista independente é muito complexa, né? Ela é atravessada por muitos desafios. E Obi vem num momento que, assim, vou desistir ou vou continuar, sabe? Foi o momento da virada, né? Ou em placa de vez ou vou fazer outras coisas. Não necessariamente em placa de vez, mas eu vou dar mais esse passo aqui, eu tenho mais coisas para dizer. Ou vou desistir, porque é uma caminhada árdua mesmo, assim. E o Obi vem nesse sopro, assim, né? Ele vem de uma aprovação no edital, que é uma grife mesmo da música brasileira, que é o Natura Musical. Então, que dá um fôlego, né? E foi a primeira vez que eu gravei através de edital, porque os outros trabalhos foram de forma independente. O primeiro foi via meu junta-junta, e depois o segundo foi campanha de financiamento, e o Obi foi via edital, assim. Então, foi a oportunidade de juntar uma equipe entre pessoas parceiras e pessoas que eu sonhava em trabalhar e fazer um trabalho sólido, entregando uma excelência, mas entregando uma voz que estava aqui dentro e que precisava sair, né, e que pudesse alcançar outros lugares, assim. Então, o Obi vem nesse lugar, sabe? Uma voz que precisava ecoar, assim. E é muito em faixas, por exemplo, como Ela Vai, você falou muito do Obi como um álbum que fala de amor por mulheres, mas você também num lugar de mulher que se ama ou que descobre um amor por si mesma. Como que foi essa construção do amor por si? E tem até uma frase que eu até destaquei, porque você fala, né, em algum momento no álbum, sobre construir para si paisagens mais doces. E eu fiquei com isso na cabeça, porque enquanto também uma mulher que ama mulheres, é um lugar difícil esse lugar da conexão do amor com o feminino, que é muito contrário do que a gente é socializado para fazer. E aí, nesse lugar de descobrir o amor por mulheres, onde ficou o amor próprio? E também, considerando essa caminhada da artista independente, que é árdua, que é desafiadora, que é uma contracorrente, como ficou esse lugar do amor próprio? Eu acho que esse lugar do amor próprio, ele é o que vem em primeiro lugar, né? A gente não consegue nem doar amor, nem trocar, nem compartilhar, se a gente não descobrir esse lugar, né? Tem Submissa, que é do meu primeiro álbum, lá de 2016, que eu falo que o sistema quebra quando a gente se ama, né? Que é uma parceria feliz com a Thalita Barreto, assim, que a gente homenageia a obra de Conceição Evaristo. E essa música é muito emblemática nesse sentido, e acho que o Obi resgata muito nesse sentido, assim, desse amor, assim. Quebrar o sistema, igual Amor Mulher, uma das faixas de Obi, assim. Daqui da janela eu tô vendo que a gente ainda não tem liberdade, mas eu tô querendo falar de amor, sabe? O ódio já tá demais, eu quero pegar na mão dessa mulher, eu quero caminhar com ela nas ruas, eu quero dançar com essa mulher. É essa realidade que eu tô querendo plantar. E, acima de tudo, eu quero ecoar a minha voz, né? Que é uma voz ancestral, que é uma voz contemporânea, que é uma voz de uma mulher forte, uma mulher inteligente, uma mulher que sabe o que quer. E que esse amor quebra barreiras, quebra sistemas, inspira outras mulheres, às vezes mesmo calada, né? Uma mulher que ela sabe o que quer e que se ama, a presença dela por si só impacta outras mulheres, né? Nas observações, nas críticas que eu li de Obi, que saíram na mídia, algumas pessoas colocavam faixas como Insubmissa, mas outras também que são de Obi, propriamente ditas, como um trabalho revolucionário, né? E eu acho
curioso, porque quando eu ouço, eu escuto muito desse lugar de um grande desabafo sobre a experiência de amar e ser amada. E claro que isso, aos ouvidos das pessoas, vai ser revolucionário. Mas a sua primeira inspiração foi algo revolucionário? Ou não? Foi no sentido de eu quero que isso transborde de um lugar mais pessoal. Foi mais individual ou mais coletivo? Acho que é isso que eu quero perguntar. Eu acho que eu ouvi esses dias em algum lugar e eu gostei disso que eu ouvi, eu não vou lembrar quem disse, assim, para eu poder citar com clareza quem disse, né? Mas eu achei muito interessante, assim, a pessoa dizia numa entrevista que a gente, quando compõe, a gente primeiro está compondo para a gente e depois para os outros, né? E para as outras pessoas. E eu achei isso interessante, assim, né? Porque vai um pouco de encontro com isso aí. Sim. Claro que a gente compõe para impactar e para ter esse lugar revolucionário, esse lugar que emocione, toque as pessoas. E eu, inclusive, assim, para mim, a arte tem esse lugar de transformação. Com certeza. Na minha trajetória, para mim é isso. A arte, para mim, é um agente de transformação. Mas tem um lugar que é íntimo, né? E nós somos os nossos primeiros espectadores, né? Ainda mais quando a gente fala de amor, que é algo tão. São experiências muito individuais. A primeira pessoa a receber aquilo ali, a se impactar e a se emocionar, somos nós mesmos, né? Então, aquilo ali nasce primeiro num momento íntimo, né? Para depois transbordar. E Obi conta muito isso, né? E Obi tem dois lados também, assim. Ele tem um lado que é amor e pele, que é um lado extremamente íntimo, sensual, né? Mais sexy, mais profundo nesse sentido. E tem um lado que é Revolução e Destino, assim, que já é um lado... Como Preta Mar, por exemplo. Mais sangue no olho, mais pega aqui minha mão e vamos Vambora. juntas fazer revolução, né? E já sei aqui o que eu quero e vamos lá, vamos alçar esse voo, né? Eu Que é nem trouxe coletivo. isso para o roteiro, mas na conversa vão surgindo dúvidas genuínas. É muito interessante que, né, uma das coisas que estão na introdução que eu preparei, que a gente trocou, etc., foi da sua trajetória como tamborzeira. E aí, quando eu percebi isso, fez todo um sentido, caiu uma grande ficha na minha cabeça. Falei, então tá explicado. Porque eu vejo o Obi também muito como um passeio pela musicalidade, né? Tem ali umas referências sonoras que são muito distintas, mas que ficam extremamente harmônicas no contexto do álbum e da narrativa que você criou. Quais foram suas principais referências para pensar a musicalidade de Obi? O Obi, ele... A galera tá chamando de afropop mineiro, né? Afropop mineiro. E eu acho que é mais ou menos isso, assim. É um movimento, eu acho, que tem se desenhado e que daqui a um tempo a gente vai olhar. Eu acho que tem várias pessoas que fazem parte de uma cena que tem se construído. E esse é um dos nomes que a gente pode dar para essa cena do afropop mineiro. E a gente bebe de várias referências para esse afropop mineiro existir, né? Os ritmos do afro-mineiro, né? Seja do congado, ou seja da cultura banto, candomblecista, né? Do candomblé de Angola. Isso tudo nos atravessa muito fortemente. E isso está presente em Obi, ritmicamente, assim. As pessoas que têm mais contato, elas escutam e elas vão conseguir perceber E até esses nominalmente elementos. em Ogum e Aziabás. Então, não só sonoramente, mas também nominalmente. Tem faixas Sim. que são destinadas a contemplar essa sonoridade de matriz africana. Sim. E o tambor está ali também presente, assim, outros elementos, gunga, patangome. Então, isso tudo ali está sendo costurado. E tudo isso ali com as pinceladas, assim, né? Tem a MPB, tem uma pincelada de beats também, que a gente quis brincar com isso, né? Que a gente tem a Larinha, que fez a parte dos beats, e ela tem uma pesquisa de tambores do funk e tal, que é muito legal. O Castrup, que foi o produtor musical, também tem uma pesquisa muito massa, ele que foi o produtor musical da Elza Soares, então ele também tem uma pegada rítmica muito legal. E tudo isso se costurou com a minha identidade, né? Que sempre foi muito trazer essa MPB costurada
com o afro, costurada com o tambor, costurada com essa mineiridade, né? Que não tem nem... É isso, é afropop mineiro, mas não tem ainda um gênero formado, né? É um grande passeio por muitos elementos que são muito Maíra Baldaia. É difícil encontrar um outro artista hoje, principalmente no nosso contexto, fora do eixo Rio-São Paulo, que esteja produzindo coisas parecidas com o Obi. É uma MPB afro-mineira, assim. A gente pode dizer assim que no Brasil tem uma corrente que faz uma música mais afropop, né? Vamos dizer assim. Tem alguns artistas que se enquadram aí. Mas é isso, assim. O Obi, eu acho que ele tem um lugar ainda que tem uma identidade própria, né? Vamos dizer assim. Com certeza. Aqui no Entre Tapas e Cartas, o nosso tópico principal é falar de bem-estar. E aí, quando a gente conversa sobre as expressões do amor em Obi, eu acho que isso está muito conectado com uma forma artística de contemplar esse lugar, de uma certa revelação do ponto de vista da sua intimidade, da sua vulnerabilidade. Como que é para você ter tantas pessoas te ouvindo e ouvindo coisas que são muito íntimas? Eu não sei se isso eu falo de uma pergunta que de uma pessoa, né? Cada um comenta a partir da própria experiência. Eu sou muito reservada com a minha intimidade. Então, toda vez que eu escuto um artista, eu me sinto como se eu estivesse tomando um café na casa dele. Fala, essa pessoa partilhou algo muito íntimo pro público, né? Como foi esse processo de parir Obi, considerando que ele é fruto de reflexões tão importantes da sua intimidade? Então, eu acho que a partir do momento que a gente pare aquele filho ali, ele vai para o mundo, né? Então, deixa de ser a minha intimidade e passa a ser o que todo mundo vai receber ali. E a leitura, cada um vai fazer uma, né? É muito louco, assim. Cada um tem um feedback, às vezes cada um tem uma percepção. E isso também é muito legal, assim. E eu gosto muito dessa troca, eu gosto muito de ter essa conversa, esse pós, assim, essa troca com o público depois, assim. E eu gosto muito mesmo, assim, dessa relação, assim, da composição, desse lugar de cantautora, né? De cantar o que eu componho, né? Desse lugar. Então, Que é algo cada vez mais raro na indústria musical, né? Tem muitas mulheres compondo, muitos compositores também, mas tem também a vertente de intérprete também, ela é muito... Tem uma massa muito forte, né? Sim. Mas eu sou muito dessa entrega, assim, né? De cantar o que está aqui dentro e tal. E eu gosto dessa intimidade, apesar de eu ter muitos outros lugares de descrição e de também dos lugares pelos quais eu gosto de cuidar e preservar. A música é o lugar onde eu me desnudo, assim. A música, o palco, é onde eu não tenho nenhum pudor, assim, sabe? É o lugar onde eu posso me entregar completamente, assim. Tanto que suas performances são muito enérgicas. Existe uma energia que está sendo trocada. Eu acho que isso tem até a ver com a minha próxima pergunta, que é... A gente falou da transformação pré-Obi, que culmina no Obi. E depois de Obi? O que transformou na Maíra Baldar enquanto artista? Como que esse álbum impacta em você e nas possibilidades de amor, de amar, de expressar, na sua carreira, na sua individualidade? Como que foi a repercussão de Obi para você? Então, o Obi tem sido, assim, muito, muito massa, assim, sabe? O que o Obi tem trazido. A gente ainda está circulando com o show de Obi. Tem sido muito feliz, inclusive, esses encontros que o Obi tem proporcionado. O Obi tem aberto muitas portas para a gente, que os outros trabalhos a gente também circulou bastante, levamos para fora do Brasil, mas eu acho que o Obi trouxe, acho que um lugar com um referencial, assim, sabe? E abriu algumas outras portas que talvez antes os outros trabalhos ainda não, apesar de também serem muito legais e até tipo a pesquisa do Afropop já ter começado no EP que veio antes do Obi e tudo mais, mas o Obi conseguiu acessar alguns lugares que os outros trabalhos antes não tinham conseguido, assim, ainda. Então tem sido muito legal, muito potente, assim, sabe? Esse reverberar do Obi.
E a gente tem circulado, vem algumas outras novidades aí, com o Obi ainda, vem umas Eu ia surpresinhas. super perguntar isso. Deixei até pro final, que era pra deixar a audiência curiosa, mas eu não consigo me conter. Mas eu não posso dar esse spoiler. Perfeito e Mas eu posso compreendido. deixar aí, ó, Vem aí. esse pim-pim aí que vai vir em breve. A gente vai soltar aí essas novidades no ar. E eu também já estou trabalhando em muitas outras coisas pro álbum novo, assim, que ainda não tenho a data de lançamento, mas a gente está na fase de pensar, né, na fase de pré-produção, assim, já tenho as composições. Vamos falar disso. Deixa eu falar no final, mas vamos falar disso. Porque você trouxe um pouco do processo de criação de Obi. E agora, nessa nova fase, nesse novo trabalho, eu ia perguntar do novo álbum, então a gente já sabe que vai ter. Quando vai ter, acompanhe Maíra Baldé nas redes sociais. Aí você não fica sabendo. Ou também me acompanhe, que eu sou fofoqueira, eu conto tudo pra vocês. Mas como que foi construir artisticamente esse novo trabalho? E quais são suas principais referências? Pós-Obi, pós outros eventos transformadores que aconteceram aí na sua vida? Como que tá vindo? Que impressão tá vindo esse novo trabalho? O que a gente pode esperar? Então, esse próximo trabalho, ele é um trabalho que as referências dele estão, assim, muito pautadas, estão mais íntimas do que o Obi, assim, sabe? Se o Obi eu tinha referências mais externas, vamos dizer assim, né? A gente poderia dizer, ia desde Milton, Doces Bárbaros, né? A gente via bem claro também o candomblé ali, a literatura com Conceição Evaristo, a gente tinha recortes assim muito profundos assim no Obi. Seu trabalho tem um apelo cultural muito forte, ele vai interconectando suas referências, é muito bonito isso. O próximo trabalho, ele tá quase que um rasgo, assim, sabe? São letras muito... Tipo, eu abri ali a janelinha ali do meu quarto e... Tipo, deixei a galera ver um pouco um lado de, tipo assim, de uma Maíra mais íntima, assim. Pós vários processos, assim, né? Eu passei por um processo de recolhimento, né? No candomblé. Só quem viveu sabe. Pós-preceito e isso tudo é muito profundo, assim, né? Com certeza. Pós esse renascimento mesmo, né? Se o Obi foi uma troca de pele artística, eu vivi no candomblé agora uma troca de pele inteira. Não dá nem pra falar que é só espiritual, né? Não tem nem como descrever aqui. E isso deságua, né, no próximo trabalho. Então, eu apresento, assim, uma baldaia sem papas na língua, assim, sabe? Eu acho que quando a gente desperta, assim, nesse novo lugar, a gente perde alguns pudores, né? E eu acho que é isso, assim, que esse novo trabalho vai colocar para o mundo e talvez vai surpreender, porque vai vir, algumas coisas vão ser mais ousadas, estilo que algumas pessoas nunca imaginaram, algumas coisas que eu fazia só dentro ali do meu quarto, do meu ateliê ali, sabe? E que às vezes eu não mostrava. Eu tô muito Aí eu vou pronta. dar uma pincelada ali, sabe? Mas esse processo de renascimento pós-feitura, aí só um comentário mesmo. Ele é um processo que ele abre tantas camadas para nós, né? Há 5 anos atrás, esse final de ano agora, dia 14 de dezembro, eu faço 5 anos de feitura. E foi depois da minha feitura que eu me descobri cartomante. Então, eu tive a minha vida inteira mudada, todos os meus processos. Eu fico pensando que talvez, se eu não tivesse sido iniciada, talvez esse podcast nem existiria, essa plataforma nem existiria, essas conexões nem existiriam. Então, quando você fala dessa troca de roupa inteira, é de uma visceralidade que, assim, eu tô doida para escutar. Eu acho que a palavra é essa, assim, é visceral, né? E eu acho que isso vai desaguar aí, porque
as letras, as melodias, elas são mais rasgadas mesmo, elas são mais viscerais. E mais dotado de experimentação, pelo que você falou, de coisas, experimentação para nós que estamos recebendo, mas que você já fazia em outros contextos. Claro que a minha identidade, a minha pesquisa, né, tudo isso tá aqui, né? Tem uma bagagem que ela não deixa de existir, mas também tem uma coragem de mostrar, né, coisas novas aí também. Eu acho que vai ser então, interessante. A gente vai falar menos de amor agora, nesse novo trabalho? Não necessariamente. Não necessariamente, mas falar também de outras coisas que atravessam o amor, que acontecem antes e depois do amor, né? E que são necessárias também. Tem uma frase de Agobi que fala que o amor é uma dose de caos e cura, né? Então, às vezes, a gente está perto de experienciar uma coisa mais caótica, de Maíra Baldaia. Pode ser? Ai, gente, eu tô muito pronta. Tô muito pronta. Chama a gente, se tiver audição, chama a gente para poder ouvir. Estaremos lá te prestigiando com toda certeza. Maíra, a gente já falou um pouco do que vem aí. A gente já falou um pouco sobre essas referências do próximo álbum. Infelizmente, estamos prestes a encerrar este episódio. Eu queria que tivesse mais 2 horas de conversa para perguntar todas as coisas que eu quero saber dos trabalhos antigos e dos trabalhos novos. Mas acho que a última pergunta que eu tenho para encerrar, e a gente falou, você perpassou um pouco disso quando você já abre, explicando para a gente que Obi é um álbum sobre mulheres que amam mulheres, mas assim, olhando o contexto, né? E o contexto também de lançamento de Obi, que a gente vinha passando por uma onda conservadora muito grande no Brasil, né? E estamos passando ainda, mas acredito que com um governo mais progressista a gente consegue pelo menos articular melhor essa fala. Como é poder expressar um amor não heteronormativo e não branco artisticamente? Porque esse é um lugar que ele é, para nós, mulheres mineiras, ele é historicamente recente. Né? A gente tem poucas referências fundadas no tempo contemporâneo que fizeram o que você fez em Obi. Existiu algum tipo de resistência a esse trabalho, por ele se tratar de algo que fala sobre vivências que são periféricas? Então, eu não sinto essa resistência em Obi, assim, de cara, assim, sabe? Escancarada. Eu acho que essas resistências, às vezes, elas vêm veladas. E eu sentia mais essa resistência antes, sabe? Eu acho que a gente... antes de Obi, assim. Eu acho que antes a gente estava vivendo um período que realmente estava mais engasgado falar disso tudo, estava mais complexo, né? Sim. Tanto que quando eu compus a Amor Mulher, era um período desse, assim, que estava difícil, assim. Mas eu acho que o Obi já vem num contexto que a gente está podendo falar, assim, sabe? E que é isso, assim, sempre lembrando que para a gente estar podendo falar agora, essa luta não começou agora, assim, né? Vieram outras pessoas retirando as pedras do caminho com as suas mãos, né? Para que a gente chegasse aqui agora e ainda continuasse retirando as pedras que ainda sobraram, mas que são muito menos, né, do que as pedras que tinham antes, assim. Então, eu acho que o Obi já chega nesse contexto e com muito mais aceitação, assim, mas ainda é complexo, assim. Mas o ambiente que o Obi circula, né, e tudo mais, eu acho muito. Que já é um ambiente que é muito favorável a esse discurso, né, e é isso, assim... De identificação também, de espelhamento, né? E aí que vai multiplicando mesmo, né? E vai passando para frente, assim. Então, a galera tem recebido, assim, com muito carinho. E acho que também tem tido surpresas, assim, né? Pessoas que não esperava, que eu achava que talvez fossem ter um posicionamento preconceituoso, heteronormativo, abrindo e falando, nossa, que legal,
gostei daquele videoclipe, gostei do que você está falando. E é uma coisa que eu me esqueci completamente de mencionar, mas que é extremamente importante, que o Obi é um álbum visual duplo. É um álbum visual. Então tem toda uma ambientação, visualmente ele corresponde com essa narrativa do amor entre mulheres. E acho que ouvir você ainda pode atribuir outras interpretações, mas vendo é o que é, né? Então, assim, porque as pessoas, a audiência tende a trazer para a própria experiência, mas ver retratado tão vividamente o amor entre mulheres é a marca maior, é o manifesto de Obi, na minha opinião. De ouvinte. É isso, assim. É um álbum visual que tem uma equipe linda envolvida, assim, que faz aquilo ali acontecer. Uma equipe majoritariamente preta, LGBT e majoritariamente feminina, assim, também. Tem os caras também, mas... Os benditos frutos. mas que são pessoas que estão ali fazendo a coisa acontecer. E, em sua maioria, pessoas pretas, assim. Então, o Obi é uma equipe, assim, muito massa, assim, que abraçou demais, assim, cada pessoa ali daquela ficha técnica, que é muito importante a gente falar disso, assim. Quem for lá no YouTube assistir os videoclipes, dá um confere, assim, porque é um álbum visual que eu me orgulho muito, assim, do que a gente conseguiu fazer, assim, sabe? É muito lindo. É muito lindo, gente. Se você não assistiu, vá assistir, porque é muito lindo, muito bem feito. Obrigada. Maíra, quero te agradecer por mim. A gente continuava aqui tomando uma água, um suco, um refri, o resto da noite conversando, extraindo dessa sua percepção tão bonita, não só acerca do seu próprio trabalho, claro, como autora, mas também dos tópicos que circundam ele. Fico muito feliz. Eu já queria te trazer, já tinha um tempo. Era a minha dream convidada da primeira temporada. Linda. Sim, eu manifestei sim. E queria agradecer a Maíra Benedita, que é a marca que está envolvida no episódio, que me veste e que para vocês, minha audiência reclamona, que a minha audiência reclama muito, tem cupom de desconto, de 10% de desconto, tapas e cartas 10, para você que quer arrasar num look como esse, gente, porque eu vou sair daqui e quem me viu mentiu. Maíra, muito, muito, muito obrigada. Espero te ver em outra volta, outras feitas. Espero que o podcast seja mais um espaço para reverberar a sua voz maravilhosa, a sua energia pulsante. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês que assistem também. Um beijo, gente. Até a próxima.